Amigos da odontologia, voltamos agora para mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Sempre episódios com muita importância, com temas relevantes, com participantes que são entrevistados, que têm muito a contribuir para a nossa odontologia. Para isso, vou trazer agora a Penélope, nossa conselheira secretária, para apresentar a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Penélope? Tudo bom, Marcelo? Que bom, estamos aqui mais uma vez num novo episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia. E hoje nós estamos trazendo a doutora Ana Paula Ponte. Ela é mestre em Clínica Odontológica pela UFPA, especialista em implantodontia e prótese dentária também pela UFPA, e hoje ela é a atual coordenadora do curso de odontologia da FINAMA. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Paula. Muito obrigada. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigado pelo aceite Marcelo. do convite. É um prazer para a nossa mesa de trabalho ter a participação da FINAMA em mais uma vez falando sobre a educação. E aí, Penélope, começa com as perguntas, por favor, você que é a dama. Então, a gente geralmente começa pelo histórico, né? Passar um pouco pela sua trajetória no magistério. Ana Paula, conta pra gente como é que você iniciou. Eu soube que a odontologia não foi a sua primeira graduação. Isso. Então, conta pra gente um pouquinho pra gente poder fazer essa linha do tempo. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Para a gente é muito importante estar aqui contribuindo com o conselho, estreitando cada vez mais essa relação. E eu já comecei bem lá atrás, né? Sou fonoaudióloga. Não muito, né? Não muito. Não muito. Graças a Deus, Deus me deu, né? Uma voz mais, né, menorzinha, que todo mundo acha que eu não transpareço a idade que eu tenho, isso é bom. Que bom. Para nós mulheres. Com certeza. Então, assim, sou fonoaudióloga, né, formei em 2006, em 2008 ingressei na odontologia, terminei em 2013. Eu fiquei sabendo que tu fizeste a tua graduação na ESAMAS e depois toda a tua pós-graduação na UFPA, né? Eu tenho mais tempo de UFPA do que de qualquer outra instituição. Especialização em implante, Isso. Prótese e mestrado. Isso, tudo então, pela mestrado UFPA. Foi E em clínica odontológica. Clínica odontológica. Que é o mestrado da UFPA. Legal. Isso aí, 2008 tu ingressaste, saíste em 2013. E de 2013... 2009 eu ingressei na odonto, desculpa. Saíste em 2013. Isso. E aí, de 2013 até hoje, tu estás na área da docência? Sim, porque desde a especialização que eu fazia na UFPA, eu já ingressei na parte de auxiliar, que na época era o professor Aladim Lameira. Então, a gestão sempre me chamou, né? Sempre me chamou, sempre esteve muito presente na minha formação. Então, de lá em diante, entrei na pós-graduação, nos cursos de especialização em implante, e aí em 2018, que já foi a fase de credenciamento do curso de odontologia da FINAMA, a gente já participou desse credenciamento, saiu a portaria em 2019 e assumi a coordenação. A FINAMA, ela começou quando? Em 2019. 2019. Isso. Foi criada... Não, o curso de odonto começou em 2019. Entendi. A portaria da FINAMA começou em 2018. Ela começou em 2018. Então, o curso de odontologia é meio que também recente. Ainda vai formar a primeira turma, não é isso? Na verdade, a turma original da FINAMA forma agora. Pois é, O que nós temos, mas nós já temos turmas formadas. Por quê? Porque na pandemia nós recebemos uma turma de quase 60 alunos de uma outra instituição, em 2020. Né, no segundo semestre de 2020. Então, eles vieram... Já vieram com créditos. Vieram, Tá. Mas nós solicitamos, como a gente ainda tinha um tempo para solicitar, nós tínhamos 1 ano de curso só, né? Então, a gente precisou acelerar. Quando chegou os 50% do curso já em andamento, a gente solicitou o recredenciamento, para que eles pudessem sair formados, né? E aí a gente teve uma turma que formou já ano passado. Certo, mas já com créditos de outra instituição, né? Sim. Tu sabes que hoje nós temos quase 2 dezenas de faculdades de odontologia no Pará, né? Na região metropolitana já são 11, Sim. Né? Na região metropolitana de Belém. E assim, como tu estás vendo
esse volume de formação de novos profissionais através de todas essas faculdades? Por exemplo, só tem uma pública no Pará e as outras são todas privadas. Em Belém, só uma pública e 10 privadas. Como tu enxergas esse cenário para o futuro da odontologia? Então, assim, ó, eu vejo que todas as universidades e faculdades são reguladas por um órgão maior, né? Que É o sabem que é o MEC. E que eles, para poderem autorizar um curso, eles têm toda uma avaliação que é feita mediante a regionalização, a necessidade de profissionais. Então, assim, eu avalio que ainda existe muita necessidade de profissionais de odontologia, claro que não dentro do cenário Belém, né, ou grande metrópole, que aqui já está, né, a gente já tem uma grande quantidade. Porém, nos demais territórios ainda há uma necessidade. Por isso que eles aprovam as novas aberturas de vagas ou de cursos. Pois é, tu estás falando como docente. Isso. Né? Mas como profissional da odontologia, a formação acadêmica, ela tem que ocorrer, ok. Mas como o mercado vai absorver isso? É esse sentido que eu quero perguntar. Eu acho sim, Marcelo, no sentido de que ainda existe vaga para o mercado, não dentro tanto de Belém. Mas não tem política pública nem privada que absorva esse profissional. O problema é que a gente sabe que existe um déficit muito gigantesco, principalmente na nossa região, né? Na região norte. E, por N fatores, acaba não sendo atrativo para o profissional ir para regiões mais longínquas. Uhum. Né? O que a gente já debateu muito isso com gestores públicos, inclusive, sobre essas questões. Eu acho que se tivessem novas políticas públicas, ou que de fato, né, as que já existem, fossem mais eficazes, eu acredito que a gente teria um leque maior nos interiores. Porque nota bem, o próprio conselho, ele está sempre pensando em atuar na fiscalização da ética para a sociedade também. Não é? Uhum. Então, principalmente isso, a questão desse mercado absorver o futuro profissional que foi formado pela Finama, que vai ser formado pela Finama, e não reverter essa formação para a sociedade de uma maneira que ela seja realmente eficiente, é esse que é o nosso grande gargalo. Acaba que a gente observa que o número de profissionais cada vez aumenta mais para vislumbrar um déficit que é imenso, mas acaba que o mercado não está andando na mesma proporção, não está andando de mãos dadas. Eu concordo, eu acho que basicamente é isso mesmo. Na teoria daria tudo certo, mas na prática, infelizmente, não é o que a gente observa. Assim, eu vou falar pela minha realidade dos meus alunos formados, né? E eu fiquei muito grata em saber que a gente fez um levantamento que foi necessário agora para saber, porque a gente tem que acompanhar a formação do egresso. A pós-graduação, né? Pós-graduado, né? Porque é uma obrigatoriedade da instituição. Deixa de ser uma política. Isso, que o MEC nos regula isso, né? Então, a gente precisa acompanhar como que esse egresso está. Sim. Então, quando a gente fez agora um levantamento, a minha surpresa foi que a maior parte estão nos interiores. Que maravilha. E estão na rede pública de saúde. Então, eu fiquei contente com isso, porque não é uma realidade que a gente vê, principalmente de uma instituição, a gente está falando de uma instituição particular, verdade. Né, que na grande maioria se busca consultórios, né? Isso. Ficar na grande região às vezes até já ingressar numa pós-graduação, já para uma especialização. Isso. Então, eu tenho bastantes, assim, uma boa parte está na rede pública. Então, isso me deixou muito contente, porque a gente trabalha o SUS, por conta de que é agora mais ainda regulamentado, exigido, então a gente tem que trabalhar e formar esse aluno de uma forma mais generalista possível com o SUS dentro. É muito bom ouvir isso. É bom, mas eu vou continuar sendo bem crítico, no sentido de que o próprio modelo do SUS é perfeito. Sim. Ninguém discute o modelo do SUS. O problema
é quando ele é utilizado de forma deturpada. Sim. E da mesma forma, é a nossa crítica em relação a essa questão do MEC aprovar tantos cursos de faculdades privadas, mas como o mercado absorve esses profissionais e até mesmo durante esse período do curso de graduação, a gente ouve tantas coisas a respeito de questões do graduando até mesmo estar fugindo às regras do MEC, às regras do Conselho Federal, que aí entra a questão da vedação aos acadêmicos, que eu já vou puxar esse assunto também, né? Tem uma decisão do Conselho Federal Sim. que proíbe Os alunos entrarem. os acadêmicos, os graduandos, fazerem cursos de pós-graduação durante a graduação. Sim. Né? Sim. E isso tem acontecido. Qual a tua opinião a respeito disso? Então, eu acho que eles ainda não têm maturidade suficiente para entrar numa pós-graduação, no sentido de que eles precisam ainda desenvolver habilidades, né, e competências durante toda a graduação para poder, sim. A nossa profissão, ela tem hoje de dezenas, eu acho que são 23. São 24 especialidades. 24 especialidades. Então, se especializou muito, né? Que isso eles só vão poder realmente fazer após a formação. Isso, de fato, existe uma regulamentação, como você está falando, existe uma legislação, né? Então, a gente tem que seguir aquilo que a legislação fala. Não só pela legislação, mas pelo bom senso também. Você claro, não pode pular etapas nos processos. Não dá. Você não pode fazer o ensino médio se não fez o fundamental, não pode fazer o vestibular. Tanto que para se não você fez o entrar ensino médio. no ensino superior, um dos pré-requisitos, não adianta você passar no vestibular. Você pode hoje fazer uma prova de vestibular, mas se você não tiver a certificação do ensino médio, você não entra. Exatamente. Né? Com certeza. Então, isso já aconteceu também. A pessoa fez o vestibular, isso eu posso falar pela minha instituição, a pessoa fez o vestibular, mas na hora da matrícula foi cancelado. Por quê? Porque ele não tinha o registro do ensino médio. Então, realmente a gente não pode pular as etapas, a gente precisa respeitar não só as legislações, mas a questão de que você precisa ter maturidade, não só maturidade. Porque você está trabalhando com vidas, né? Sim, a sociedade exatamente. toda está envolvida. Na verdade, a odontologia trabalha com vidas. Apesar de que hoje a gente perdeu um pouco essa questão da saúde, da odontologia ser voltada para a saúde e está muito mais para a estética, né? Mas é aquele complicado. foco que a gente estava conversando, né? O importante é formar o generalista. Sim. Então, a ênfase, eu acho que a formação ali, a responsabilidade até da instituição é voltar o acadêmico para essa visão mais generalista. Sim. Né? Para ele ir criando Você pode dar fundamentos, né? exatamente. Você tem hoje fundamentos. Hoje, dentro da nossa grade curricular, a gente tenta abranger a grande parte das especialidades, claro que com muito mais prática, muito mais vivência dentro daquilo que é generalista, né? Mas a gente tem hoje um dos diferenciais, a gente sabe que a harmonização hoje, ela veio para ficar e está acontecendo, e eles têm fundamentos para que eles entendam Sim, o lógico. que é aquela especialidade e de fato não vá pelo que é Comercial. Exatamente. midiático, eu diria. Também. Midiático. Eu acho que a informação, eles têm que dominar de todas as especialidades. Ou É para muito utilizar, importante. executando, ou para saber no mínimo como indicar e para quem indicar e quando Exato, indicar. eu digo Isso. muito isso, gente, vocês não querem atuar nessa especialidade, mas vocês vão ser cirurgiões dentistas, o paciente vai chegar aqui, vocês vão precisar pelo menos identificar, diagnosticar e encaminhar. Então, é isso que a gente tem feito também. Então, o que a gente observa, né, enquanto conselho também, é que está ocorrendo o inverso, né? O generalista ele está se extinguindo, no caso, né? Sim. A grande maioria é voltado para a especialização, e aí vem naquela polêmica acaba a gente tendo que comentar, né, falar sobre a prova de proficiência, que acaba, né, tendo que suprir, né, Em novembro de 2022, o CRO Paraná fez um projeto piloto da prova de proficiência e passou o resultado para o Conselho Federal. O resultado da prova
para quem fez a prova foi lastimável. Para o sistema Conselhos, graças ao CRO Paraná, parabéns ao presidente Aguinaldo, que realmente é um baluarte nessa luta aí pela educação. Teve essa prova com resultados muito pífios mesmo, e o Conselho Federal resolveu abraçar essa causa também e fazer essa prova agora 2024, 2025, né, baseada no projeto piloto do Paraná, do CRO do Paraná, que o resultado ele vai enviar ao MEC como um balizador de todos esses alunos que estão saindo das faculdades no Brasil inteiro. Então, vamos ver o resultado disso também. Essas são as palavras do nosso presidente Juliano do Valle, que tem sido assim também incansável, uma pessoa que tem mudado a cara do Conselho Federal, né? Vindo de uma intervenção também, como a nossa equipe veio de uma intervenção no Regional do Pará. Então, a prova de proficiência, não sei se tu já sabias, mas é uma realidade já que dará resultados a partir de 2025, creio eu. Eu acho ótimo, né? Apesar de que a gente entende hoje, falando pedagogicamente, né, as avaliações, elas não são... eu não posso mensurar através de avaliações, porque naquele dia o aluno pode não estar bem, pode ter acontecido qualquer coisa e ele ser bom. Tem alunos que são bons, com habilidades manuais fantásticas, mas com muita dificuldade, às vezes, numa escrita, né? E a gente sabe que hoje isso tem crescido muito, né? Principalmente esses problemas de aprendizagem. Então, mas eu acho que seja importante a gente estar, assim como tem outros conselhos que fazem, eu acho importante a gente estar e preparar esse aluno para isso, né? Todos os nossos alunos, eles têm uma avaliação para fazer em determinado momento, que é a avaliação do ENAD. Sim. Né? Então, a odontologia passou pela avaliação do ENAD no semestre passado, em novembro. Então, essa preparação para eles, e que estimula também uma avaliação crítica reflexiva, porque é muita leitura, são textos muito contextualizados. Então, tanto que na faculdade, na FINAMA, as nossas avaliações são todas baseadas no ENAD. Então, você não vai encontrar uma avaliação... esse copo é branco? Não. Você vai contextualizar, e sempre em casos clínicos, preparando esse aluno para essa prova. Se tiver a proficiência, a gente prepara o aluno também para isso. Então, eu acho importante a gente estar, né, avaliando como é que está sendo feito isso. E, em cima disso, vai até levar com que as instituições cada vez mais busquem a formação melhor ainda para os acadêmicos. A gente até também tem um questionamento aqui falando sobre essa evolução, né? O curso da FINAMA começou em 2019 e aí ninguém previa que logo em seguida ia ter a pandemia. Sim. Então, eu acredito que teve que se reinventar. Sim. E de lá para cá, nada é o mesmo, né? Sim. É o novo normal, né? Como desde aquela época se falava sobre isso. Qual é a sua avaliação, né, nesse transcorrer desse tempo e tudo? O que mudou na educação? Antes, eu acho que tem um marco, né? Divisor, um divisor de águas para essa questão da educação. Como é que você avalia esse nosso período aí de transição e o que se instituiu hoje? O que mudou, na sua opinião? Eu acho assim, que o pós-pandemia, né, trouxe algo muito, que foi a questão das tecnologias. Das disciplinas serem ministradas através de estratégias metodológicas assistidas por tecnologias, que a gente sabe que são disciplinas que são no formato que todo mundo conhece, que são as EADs, porém, a gente tem uma regulação, né, que diz que até 40%. Você tem, dentro do seu projeto pedagógico, você tem até 40% para optar por disciplinas. A gente, na FINAMA, não chega nem a 3%. E são disciplinas básicas, exemplo de filosofia, ética e bioética, dentro das mais de sociologia, por exemplo, que não vão... mais teóricas. Exatamente, repercutir na prática. E também dentro disso, a gente precisa
entender que essa tecnologia ela veio para ficar. Então, acho que todas as estratégias metodológicas, como metodologias ativas, que a gente precisou se reinventar. Ninguém era acostumado a ir para frente de uma câmera, né, e falar. Hoje vocês têm o podcast, que há um tempo atrás isso não era. O conselho de hoje não é mais o conselho de antes. Né, porque a gente precisa... Essa geração atual é uma geração tecnológica que está acostumada a ter tudo na palma da sua mão. Né, com o seu celular. Então, isso veio para ficar e a gente não vai conseguir mudar mais isso. Né? Então, antes você tinha o acesso à informação muito mais restrito. Mas a gente tem que regular, né, Ana Paula? Porque exatamente. O filtro dessa informação atualmente a gente tem que E aí era onde eu chegaria. Tem o bônus, critério. Mas tem o ônus também de tudo isso, Se a gente for parar e tentar balizar como vocês falam, a gente tem um desafio, fazer com que o aluno entenda que ele precisa, sim, ter um referencial teórico baseado em ciência, né? O que a gente está comentando, me deste um depoimento bem oportuno e interessante, no sentido de dizer que 3% da metodologia utilizada na FINAMA é com tecnologia, com EAD, né? E o grande perigo para mim é como esses até 40% podem entrar no universo da odontologia, porque tem alguma coordenação que vai querer colocar os 40%, que eu acho que é demais, minha opinião particular. E dentro dessas metodologias também digitais, hoje, essas metodologias tecnológicas, a teleodontologia também veio, não só o EAD, não só o podcast, mas as consultas, né? Muito mais com a medicina, mas que a odontologia, eu creio que ela pode e deve entrar também nessa linha tecnológica. O que tu achas da teleodontologia? Não é simples como poderíamos pensar, mas é um canal que pode haver para ti? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, isso já é, né? Se a gente for ver, já tem hoje. Já tem, mas isso não está massificado para nós. Porém, ainda não tem nada regulamentado, né? Nós sabemos que temos muitos colegas que já fazem isso, mas eu acho que a gente não tem ainda uma regulação referente a esse assunto. Vou só puxar um pouquinho aqui da questão dos 40%, existe, Marcelo, dentro dessa regulação, critérios. Exemplo, você não pode ter disciplinas práticas sendo ministradas em EAD. A gente sabe, né? O problema é o respeito às regras. Sim, mas como eu te falei, exatamente, é um perigo, entendeu? É uma faca de dois gumes. Vai ser a mesma coisa que com a teleodontologia. A teleodontologia, que vai ser um perigo também. A medicina e a psicologia, elas já estão bem à frente da odontologia. Entendeu? Nesse quesito. Por que o próprio profissional da odontologia ele também não pode fazer consultas através do digital, do mundo digital? Mas vai chegar uma hora que vai acontecer. Mas já está acontecendo, mas né? Mas vai massificar. Nós precisamos trabalhar isso também de uma outra forma, como a psicologia trabalha. Lógico que você não vai fazer um procedimento invasivo, mas você vai poder trabalhar uma dor, você vai poder trabalhar... hoje as receitas são digitais. Uma orientação, né? Entendeu? Inclusive, o próprio Conselho Federal já está disponibilizando a questão do receituário digital, entendeu? Então, assim, é um caminho que a gente pode começar a olhar com uma visão bem mais ampla. Todo curso tem um núcleo chamado Núcleo Docente Estruturante, que é quem pensa no curso. Então, a gente acompanha muito essa evolução. Por exemplo, a odontologia digital é uma realidade. Você não vai mais voltar. Né? Para mim, já deveria até ter uma disciplina na grade curricular. A nossa tem. Pois é. A nossa tem, que se chama já realmente odontologia digital. Então, na nossa grade a gente tem. Então, tanto que foi aprovada agora pelo Ministério da Educação. Isso é só, tu sabes me informar se tem outras faculdades, se a FINAMA inovou com isso? Só no FINAMA tem essa disciplina. Tu tem certeza disso? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Olha, a gente, quando estava montando o PPC, que é o projeto pedagógico, a gente fez um levantamento. Se tinha em Campinas uma disciplina, mas que ainda era como se fosse uma extensão.
Então, a gente trouxe para dentro da grade curricular. Eu sei, por exemplo, que a harmonização aqui já é desde o nosso primeiro PPC. Então, foi a primeira. Não sei te dizer se eu já escutei que tem outras instituições que já estão inserindo a harmonização na sua grade, mas a harmonização foi a primeira. Assim como agora a gente também tem uma disciplina obrigatória, não é uma optativa, porque existe a diferença, sim. Né? Então, obrigatória a gente tem agora na nossa grade curricular, porque vai ficar. Então, cabe isso também dentro responder a tua pergunta, que isso é uma evolução também. Sim. Então, a gente tem que trabalhar e a gente tem que deixar o aluno preparar esse aluno para o mercado de trabalho, seja ele trabalhando na rede pública ou seja ele trabalhando já com o digital. Essa questão do currículo, né, é uma questão que tem que ser reavaliada sempre, porque não dá. A evolução tecnológica também exige isso, que a gente se atualize, que a gente coloque essa evolução dentro dos cursos de graduação, já para... Tem que acompanhar o mercado. Para que o acadêmico já saia um profissional atual, né? Sim. Então, é importantíssimo. Tanto que a odontologia digital, ela não estava dentro do primeiro PPC. Sim. Do que foi aprovado para que o credenciamento do curso acontecesse. Dentro do processo que a gente acompanhou pós-pandemia, a realidade da odontologia hoje, então tudo isso a gente reformula e faz. O MEC ele é bem criterioso na avaliação disso. É possível? Vocês estão propondo, mas é possível fazer isso aí é importantíssimo. Nós conversamos com a questão da imaginologia, que na graduação tem uma deficiência aí que deveria ser inserida os ensinamentos, né, da parte de tomografia, de todos os recursos disponíveis para que seja explorado e o acadêmico tome ciência e saia já preparado para esse mercado que está tão mais evoluído. Eu não posso te referir sobre as outras, mas na nossa eles saem. Tanto que a gente tem parceiros para eles entenderem como é que eles fazem, como é que é feito o exame, como que ele funciona, até a parte de interpretação. Então, eles fazem periapical, panorâmico e tomo. Porque não adianta, hoje todas as especialidades trabalham com tomografia. Então, eles precisam saber disso. E a teleodontologia, a gente está avaliando como é que o mercado vai. O PPC, o projeto pedagógico do curso, ele é mutável o tempo inteiro. A gente tem essa possibilidade de modificá-lo, mediante, claro, respeitando todas as diretrizes curriculares. E aí, é uma coisa que a gente tem acompanhado com muita calma para ver como é que a gente vai trabalhar isso também. Legal. Olha, a conversa é muito gostosa, uma delícia mesmo. Sempre a gente está absorvendo o conhecimento cada vez que a gente vai trabalhando dessa forma. Conversar com alguém da área. Mas nós temos um tempo também e ele está finalizando, né? Sim. A nossa diretoria aqui tá pedindo realmente, porque já passou até do tempo que nós tínhamos destinado. Então, a gente vai fazer as considerações finais. Começa com a Penélope, depois as tuas, depois eu finalizo, que é um padrão que nós temos. E nessas considerações finais, eu vou te pedir para tu falares sobre o nosso conselho regional hoje, o que tu estás vendo acontecer, sugerir o que tu quiseres sugerir para que nós possamos sempre trabalhar em melhoramentos. Também sobre esse momento da odontologia brasileira e olha para aquela câmera e faz o convite para assistirem o podcast sobre educação falando da Finama, né? Dentro desse contexto geral que a gente fez aqui, tá bom? Penélope, suas considerações finais, minha querida. Ana Paula, é sempre muito bom conversar sobre educação e odontologia. O conselho, a nossa função aqui é abrir as portas a todas as entidades, aos acadêmicos e caminhar de mãos dadas, né, buscando sempre de forma ética, né, profissional, ter essa interação com as faculdades, com as instituições, para justamente a gente alinhar. Né? A gente não pode estar cobrando uma coisa sem saber o que está acontecendo e também não pode cobrar da entidade sem poder se aproximar da entidade.
e da instituição de ensino. Então, é muito boa essa nossa interação com todas essas instituições de ensino. Muito obrigada pela sua participação aqui. Fiquei muito feliz de saber, né, de todo o corpo da FINAMA, enfim, como é executado de forma profissional, de forma comprometida. E saiba que o Conselho vai estar sempre de portas abertas para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Ana Paula, suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês esses momentos. Sempre é uma honra estar com o Conselho. Hoje eu posso dizer que eu me sinto representada por um Conselho como dentista, visto toda a trajetória, acompanho, né, toda a trajetória. Marcelo, a gente já teve desde lá atrás, época de ABO, então já trabalhei com ele lá. Então, assim, eu vejo que hoje o Conselho, a gente tem uma oportunidade muito maior de estar promovendo essas discussões, essas conversas, a proximidade. Gostaria que vocês fossem bem mais próximos a nós, a FINAMA. Estamos abertos, né, para que vocês possam estar ali perto da gente. Eu acho importante, para que os alunos também sintam isso desde a época. Nosso conselho é muito próximo. A gente trabalha muito com essa questão do acolhimento, da proximidade. Então, quanto mais próximos vocês estiverem de nós, a gente acredita que seja o ideal mesmo. Assim como vocês têm feito um trabalho incrível, parabéns. O Odontocast é maravilhoso, trazem diversas informações que eu acho que tem contribuído muito, né, para a nossa profissão, para a nossa área e para a formação também, que dá para a gente captar muitas coisas que vocês falam e discutem aqui. E que possa ser utilizado dentro das salas de aula, Sim. Porque isso aí a gente tem ouvido até também que Sim. várias entidades de ensino têm utilizado. A gente usa dentro daquilo que é possível, né? Sim. Porque a gente tem toda uma questão de direitos, então, Sim. pequenos cortes, mas a gente indica. É muito bom que o acadêmico saiba que tem o Sim. código maior, que é o código de ética. Isso. Né? Quando nós estávamos conversando que em meio à apelação, né, das mídias sociais, de tudo. É a maior dificuldade, né? Na questão da gente trabalhar com a ética. E que o nosso código de ética, ele é atual. Sim. E ele tem que ser respeitado. Sim. E a gente trabalha muito isso com eles. E saibam que a gente tem trabalhado de uma forma que a gente tenha profissionais formados com excelência e ética. Que bom. Viu? Faça o seu convite para que nos assistam. Gente, muito obrigada mais uma vez. E olha, assistam esse podcast. Espero que vocês tenham gostado de descobrir como que é a odontologia hoje. Essa discussão aqui sobre educação, que é sempre maravilhosa estar discutindo sobre isso. Então, que todos possam estar assistindo todos os podcasts, inclusive esse. Legal. Ana Paula, muito obrigado pela tua participação. Obrigada, em nome do Marcelo. Conselho Regional de Odontologia do Pará. Nós, da diretoria, representando aos nossos pares e a toda a classe também, nós queremos dizer para você o seguinte, que nós estamos sempre próximos, talvez até mais próximos do que nunca estivemos. Sim. Eu, por exemplo, em época de faculdade, para falar com o presidente do conselho, era uma coisa inimaginável. Hoje, nós somos acessíveis a qualquer um que queira falar com a gente, né? Então, é só agendar, porque a nossa agenda também ela é muito pesada, ela é muito atarefada. Então, essas ideias que nós estamos tentando levar ao público para que tenhamos um retorno delas, em prol de toda uma odontologia da sociedade, da classe paraense, elas são para benefício de todos. Sim. E com isso, posso te dizer, nós fomos taxados até algum tempo atrás que nós éramos contra a harmonização, que nós éramos retrógrados. Gente, nós estamos mais atuantes, mais atuais e somos a favor de tudo que for direito, regulamentado, né? ético, moral e cívico, entendeu? Então, esse é o nosso recado também. Vou deixar para ti o manual de práticas odontológicas que nós fizemos em parceria com a AB. Isso é muito bom divulgar para os acadêmicos também. Aqui tem o nosso código de ética de bolso aí, a revista dos Sorrisos Brasileiros, que é patrocinada pelo CFO.
tá? E a tua Nossa. canequinha de brinde, que é Obrigada. um patrocínio da Labo Dental, do nosso amigo Pedro, sempre estando presente na odontologia da melhor forma possível. Obrigado, Pedro. Agradecer também a nossa técnica com o Gabriel e Elissa, daqui do Estúdio Santos de Casa. E dizer para vocês que aqui nós vamos finalizando apenas mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Vão lá no YouTube, no nosso canal do Conselho e cliquem lá, curtam, compartilhem. Isso aqui é para odontologia. Um grande abraço a todos, felicidades, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada. Obrigada.